Bom dia, Guanais. Uma vez você falou que você não era chefe, você era líder. E a cada semana está sendo uma loucura diferente, possibilidades diferentes. Como que está a cabeça desse líder encarando essa reta final do campeonato? Bom dia, Mel. Bom dia a todos. Tá tranquilo não, que essa palavra no meu dicionário ela nem entra, mas está concentrado no dia de hoje, aquilo que a gente tem que fazer hoje. Tava precisando, a equipe estava precisando dar uma descansada, porque a gente está indo para o 13º mês e vai acumulando, né, viagens, jogos, os aspectos mentais, emocionais, há um desgaste muito grande nesse final de temporada. Então, importante conseguir reiniciar o mais inteiro possível. Então, muito concentrado naquilo que é o dia de hoje. É uma quase semana cheia. A gente não consegue planejar exatamente como uma semana cheia, mas a gente tem alguns dias para estrategizar legal o que é o jogo do Mirassol, e aí concentrar bastante no hoje, meu. Aí, entendendo aquilo que já foi feito no passado, claro, sempre valorizando aquilo que a gente já fez e aquilo que a gente hoje tem o privilégio de chegar nesse final com possibilidade ainda de almejar algo, né? Então, importante a gente entender isso. Quando eu falo nós, eu estou falando de tudo que envolve o operário, né? O torcedor, a imprensa, a gente criar aspectos muito positivos para esse jogo. É um jogo contra uma equipe que está com acesso praticamente garantido. É uma das grandes equipes da competição. Sabemos que no jogo lá em Mirassol foi um jogo difícil, decidido no detalhe. Então, mais uma vez, a gente tem um jogo em casa e a importância da gente estar bem preparado para o jogo e ter todo o apoio possível para o jogo, para que a gente possa vencer e quem sabe ir para a última rodada, primeiro vencer e fazer a maior pontuação na Série B nesse formato e do Operário, e depois, dependendo dos resultados, não dependemos só de nós, mas naquilo que cabe a nós, a gente procurar concentrar no nosso hoje para que a gente possa preparar bem e fazer um grande jogo na sexta-feira. E aí já fica meu convite para o torcedor, para a gente vir para o estádio, criar essa positividade, todo mundo está pensando positivo. A gente já vivenciou coisas extraordinárias e impossíveis aqui, então temos muita fé de que precisamos fazer nossa parte, ao mesmo tempo que tudo pode acontecer nesses dois jogos. Então, quem sabe a gente ainda pode terminar o ano comemorando ainda mais, né? Um ano que já é um ano muito bom, mas quem sabe a gente podendo ainda ser presenteado nesse fim. Bom dia, Guanais. Nessa mesma linha, né, das chances, como que administra o peso assim do jogo, se é que existe, né? Porque desde a partida contra o Curitiba, quando o objetivo da temporada foi alcançado, o objetivo primário, foi nítido que o Operário começou a jogar mais solto, mais leve, né, nas partidas, contra adversários da parte de cima que cederam mais espaço, evidentemente. Então, como está sendo administrar essas chances ainda que difíceis, mas como uma forma de incentivo para o elenco, para os jogadores não desistirem. De repente, uma combinação, a gente vê que a Série B, cada rodada é uma história. Então, como está sendo esses primeiros dias de preparação para o jogo do Mirassol nesse tocante, na questão das chances ainda existirem para o Operário? Eu acredito que tudo, o rendimento da equipe não é pelo fato somente de já ter um objetivo conquistado. O rendimento mais alto da equipe ele vai combinando com vários fatores, inclusive com a sequência do trabalho, o crescimento individual de alguns jogadores e as próprias equipes que passaram a também jogar um pouco mais, vamos dizer assim, né? Se expor um pouco mais. O campeonato vai afunilando, então é necessário haver uma exposição maior, algo que a gente sempre fez, né? A gente sempre acreditou aqui que o que poderia nos dar mais resultado era justamente a nossa forma de atuar dentro e fora de casa, fazendo aquilo que seria estrategicamente adequado para cada jogo e contra cada equipe, mas aquilo que seria muito a nossa forma de atuar. Então são vários fatores que vão culminando para um rendimento maior e para mais resultados também. A pressão
ela sempre existe, é muito como a gente encara. Hoje o que há bastante, sempre, a gente nunca desistiu, a gente sempre pensou que enquanto houvesse chance, a gente teve uma estratégia de pontuação ao longo da competição que a gente bateu quase todas as mini metas ali que a gente criou, né? Então, só que um campeonato só sobem 4 e desse nível que foi se apresentando, a margem de erro é muito pequena, né? Então, principalmente nos 2 jogos em casa ali contra a Vila Nova e Ituano, que acabou sendo a oscilação que diferenciou. Perder ponto sempre vai perder ponto, né? Ficar lamentando o passado é algo até meio triste, assim, porque a gente está como está porque vivenciou situações que nos trouxeram um maior rendimento, né? Uma maior experiência na competição. Então, eu gosto muito de enaltecer as coisas boas, de olhar para trás e sabendo que, sim, sempre a gente procurou fazer o máximo. Então, por que não há um incômodo em relação a essa pressão? Porque a gente sabe que a gente fez o máximo. Né? Não tem nada que a gente olha para trás falando, poxa, poderíamos ter feito mais aqui. Pelo menos nós ali dentro do campo, a gente sabe que fizemos tudo que era possível para somar o maior número de pontos e cumprir o objetivo da permanência e sempre sonhar com coisas a mais. Né? Então, sempre colocando metas mais altas do que seriam aquelas que seriam os objetivos a serem cumpridos. Então, pressão sempre, desistência jamais. Não estou fazendo alusão a nenhum filme de luta aí, mas a gente sempre trabalhou para chegar nessa época, a gente sempre acreditou, né, que ia chegar no final mais forte, mais preparado. Então, e aí a gente está muito feliz por tudo isso que está acontecendo, e aí o que cabe a nós, né? Isso que é importante. O que cabe a nós, a gente, mais uma vez, se preparar bem para fazer bem feito, e quem sabe, se Deus quiser, chegar na última rodada ainda com alguma chance de algo gigantesco acontecer. Bom dia, Guanais. Bom dia. Em cima ainda até da tua resposta da primeira pergunta da Mel, você falou em mental, psicológico, né? A gente sabe que o desgaste é muito grande. Faltam 2 rodadas, essa semana tem um jogo decisivo, ou vai ou racha, né, contra o Mirassol. Existe alguma diferença nessa preparação, em termos até de dosagem dos atletas nos treinamentos? Como é que você está lidando, porque hoje é a representação, né? Você tem treino hoje, amanhã e quinta-feira para o jogo contra o Mirassol. Tem alguma diferença na preparação ou vai pro pau mesmo? Como é? Não, tem. Já faz o quê? Umas 3, 4 semanas que a gente reduziu a carga e tem um controle muito mais... Sempre foi um controle bem elaborado, mas um controle ainda maior, porque nós acreditamos aqui, nós, o Departamento de Performance, todas as áreas aqui, a gente acredita que os riscos também passam a ser muito maiores, né? Justamente por toda essa sequência. Então, descansar, sempre dormir bem, comer bem, né? As viagens. Então, por exemplo, essa viagem é uma viagem que hora a gente chegou, Gabi? 6:30. Então, a gente dormiu no ônibus. Eu, por exemplo, não consigo dormir no ônibus. Então, imagina o Jaci, que tem 1,90 m e tanto. Então, Gabriel, Rafael, eu acredito que a grande maioria ali não dormiu. Então, você vai regular o sono hoje, que eles vão estar um pouco melhores, assim, e ainda quem jogou bastante tempo vai estar cansado. Vai estar bem cansado. Então, a gente tem que... E aí não é só o cansaço físico. Você vê o jogo lá, né, Dudu? O jogo contra uma equipe de acesso, uma equipe muito física, uma intensidade de jogo muito alta, calor, e por isso que o segundo tempo foi bem negociado ali para que a gente pudesse ser bem eficaz. Primeiro tempo muito bom, segundo tempo que a gente já não chegou tanto, mas a gente conseguiu ser muito estratégico ali, muito, muito pragmático. Então essa pergunta sua é muito importante. Já há algum tempinho que há esse controle, ainda mais vamos chamar de um controle rigoroso, porque o controle sempre existiu. E mesmo assim, a gente, você vê, infelizmente a gente perdeu um mingote, não perdemos mais ninguém que eu tô lembrado aqui, então a gente vai estar, o Godoy tá se recuperando,
E aí, nesse momento aqui, é um momento muito de quem está super bem, assim, né? Então, se a gente já tivesse, se a competição já tivesse, entre aspas, acabado para nós em relação a objetivos, a gente poderia estar arriscando algumas situações, pensando em preparação, pensando em trazer experiência para alguns mais jovens. Nesse momento não dá. E mesmo assim, quem a gente está colocando, então, Borek e Felipe Claudino, que são jovens, mas que são jovens que estão totalmente contextualizados, que Borek está tendo mais oportunidade agora no fim, né, até pela posição e porque os jogadores ali atrás deram um pouco espaço. O Claudino teve alguns minutos a mais ali, então a gente fica muito seguro porque os jogadores estão bem preparados, independente da idade. Mas assim, Dudu, não é preocupação, mas uma atenção muito grande, ainda maior, né? A gente sempre teve, mas ainda maior nessa reta final. Faltam 12 dias para acabar, né? Então não tem nada mais que a gente vai ficar fazendo agora que vai realmente acrescentar. É muito mais a gente fazer bem para cada jogo aquilo que a gente já vem fazendo ao longo do tempo. Bom dia, Guanais, tudo Bom bem? dia. Queria que você falasse sobre o retrospecto de analisar como foi chegar até aqui, até esse momento em que o Operário pode subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Você enfrentou diversos percalços, seja desde o início, para subir para a Série B, mas principalmente nessa Série B, com algumas insatisfações, alguns resultados não esperados, outros resultados muito bons que criaram uma expectativa muito grande e um rendimento estável da equipe. Se você for olhar a pontuação, o Operário, em nenhum momento acho que a gente pode dizer que brigou de fato para cair. Há os receiozinhos durante o campeonato, mas nunca teve lá para baixo. Como que foi e o que você tirou de experiência? Como foi todo esse processo para chegar nesse momento? Show. Ótima pergunta também. Eu, como líder, eu preciso estar bem equilibrado, independente do tamanho das ondas ali. Independente do estado anímico do lugar, eu preciso avaliar bem. Então, o Petralha sempre fala que um dos grandes segredos no futebol é a avaliação. Eu acredito que isso é muito um problema hoje do mundo que a gente vive. A quantidade de informação que a gente recebe e o tudo para hoje, para ontem, tudo muito, muito rápido. Então, a expectativa, eu acredito que é um grande fator aí que mesmo a gente tentando controlar, é incontrolável. Então, da forma como a gente começou e etc. Agora, hoje, na situação que a gente está, que se olha o contexto. Só que eu tenho que olhar o contexto sempre, justamente para que eu possa também, nas minhas cobranças com a equipe, conseguir avaliar para entender a medida que precisa ser adotada em relação ao mais, ao menos e etc. Então, a gente veio da Série C, como você falou, a nossa condição, e quando eu falo condição, colocando tudo num mesmo balde aí, em relação a condições orçamentárias, estruturais, a própria vivência nessa competição, a gente avalia tudo, nível individual de jogador, então, tudo isso. E o quanto a gente apostou bastante nos processos e no trabalho. E gerenciar tudo, tentar gerenciar ou, em alguns momentos, suportar apenas. Aquilo que vem de fora, tentando blindar os jogadores. Houve um exagero muito grande nos momentos mais difíceis, vamos dizer assim. Houve pouca análise. Se eu tivesse chegado no clube com 3, 4 meses, eu até entenderia, mas eu participei do acesso do time. A gente construiu um time que subiu e cumpriu a missão. Então, eu esperava que o 2024 fosse um 2024 do jeito que está terminando, assim, com uma melhor avaliação daquilo que eram os contextos do Operário numa competição como essa, que tem Santos, Sport, América, Goiás, Curitiba, o próprio Avaí. E aí o futebol ele é decidido dentro das 4 linhas, a gente sabe disso, mas houve talvez uma expectativa ou uma cobrança maior do que se deveria, especialmente nos momentos mais complicados. Só que tudo isso foi um período de muito crescimento para todos. Então, por isso que
o rendimento também aumenta, porque justamente a gente passou por momentos difíceis e se fortaleceu, se juntou como equipe. Os próprios jogadores sempre tiveram... O treinador sempre fica muito exposto nos momentos difíceis, e tem que sair, tem que isso, tem que aquilo, tal. É muito fácil você dar sugestão quando você não tem responsabilidade da consequência. Então tem que mandar embora. Só que se der algum problema, a responsabilidade vai ser sempre daquele que tomou a decisão, não de você que pediu para mandar embora. Então, é sempre muito fácil. E aí se criou algo que não foi bom ali para o contexto, para o estado anímico da equipe, e afetou também o rendimento. É por isso que eu sempre falei que todos aqui são coparticipantes do processo. Às vezes de uma forma direta ou indireta, mas participa. E o contexto operário é diferente do contexto do Curitiba, diferente do contexto do esporte. E às vezes a gente criou situações que foram extremamente prejudiciais para os resultados. Mas a gente saiu firme, saiu forte. Estamos chegando ao final da competição, faltando 6 pontos para disputar, disputando a competição ainda. E aí precisa enaltecer, claro, sempre todos esses processos e todas as mãos que participaram desse processo, inclusive por causa desses momentos difíceis. E Marujo bom é que passa pela tempestade, né? Então a gente passou e estamos chegando ao fim agora para fechar. Se Deus quiser, fazendo um grande jogo, e aí contando com a bênção do paizão lá, pode ser que a gente chegue ainda na última rodada com chance. E aí tem bastante semelhança com o ano passado, né? Aí quem não acreditar nesse momento precisa realmente ser estudado. 8h27. Vamos embora? Quer mais? Vamos rodar mais uma. Guanais, infelizmente a piazada do Sub-20 foi eliminada dos campeonatos, agora é só copinha. E você falou que agora não é o momento certo para arriscar com os mais novos. Se fosse o caso, se fosse o momento certo, o quão bem servido você estaria com a base do Operário hoje? Muito bem, meu. Mas nada, eles vão treinar com a gente hoje já. Alguns vão treinar. E eu vejo que alguns jogadores estão prontos para iniciar essa trajetória. Eu sempre me preocupei muito com o Operário, assim, em todos os lugares que eu passo, e o que eu vou deixar também, a partir do momento que... Eu nunca sei, eu sei quando começa o meu ciclo, nunca sei quando fecha o meu ciclo. Às vezes depende de mim, às vezes não. Então, aqui muitas vezes dependeu de mim, e eu queria fechar o ciclo, quando teve propostas de fora. E até nesses momentos mais difíceis também, eu pensei também, será que uma saída minha seria melhor para o contexto? Não esperar partir da diretoria, mas será que eu, olhando para tudo, será que o time vai responder melhor? E eu me sacrificaria se fosse realmente essa a melhor decisão para aquele momento. Então eu sempre me preocupo com aquilo que vai ficar e em preparar. Eu tenho essa veia de formação, né? Então, os jogadores jovens e aquilo que a gente vai contribuir para todos eles, né? O cérebro ele sempre se desenvolve. Então, independente da idade, aquele que quer melhorar, ele consegue melhorar com o nosso dia a dia. Então isso é uma coisa que, independente da utilização dos jogos, isso é uma coisa que a gente sempre fez. Então tá aí Borek, teve o Arthur, tem o Felipe Claudino, aí tem o Dudu, tem o Eli, tem o Guilherme que foi para o banco, e se precisasse entrar a gente tinha muita segurança disso. Outros que saíram para outros lugares porque era o melhor para ambas as partes. Então a gente está pensando, então eles já treinam, alguns já treinam com a gente hoje. Eu acredito que de 2023 para 2024 a base deu um salto qualitativo, e em relação aos processos, o Gustavo é muito importante, foi muito importante para que isso desse esse passo. Não só o Gustavo, né, mas o Gustavo, a figura do Gustavo e a liderança pelo método e pelos processos tem trazido mais jogadores, contribuiu para o trabalho do Jorge também. Enfim, eu acredito que um clube como o Operário precisa ter um olho muito criterioso e carinhoso para a categoria de base,
para formação de jogadores, precisa vender jogador, precisa colocar jogador no time de cima também. Então hoje é algo que, para os próximos passos do Operário, alguns já vão começar a dar frutos, né? Precisa ter paciência, a imprensa precisa ter paciência, o torcedor precisa ter paciência para não queimar etapas e para não queimar jogadores, né? Então, já aconteceu de subir jogador, de não ser bem aceito por não dar resultado imediato, porque se criou expectativa grande e o jogador acabou sendo queimado nesse processo. Então, talvez para esse momento de Série B, já nessas 2 rodadas, talvez a gente já tenha ali os que estão, mas a mente está sempre aberta para novidades. Eu acredito que tá bem... Estamos com boa projeção, Mel, em algumas situações. Não estamos exatamente pronto para depender da categoria de base, não. Mas tem projeções, tem jogadores com projeção para o futuro. Com o gancho do STJD, né, o Operário acabou perdendo o Maxwell, artilheiro da temporada, nos últimos jogos. Ainda assim, o time conseguiu manter o aproveitamento ofensivo. Situações como essa validam, Guanais, o que você falou ao longo de toda a temporada, de tratar todos os jogadores, sejam titulares ou reservas, na mesma página, para chegar nos jogos e conseguir manter esse aproveitamento? Obrigado. Sua pergunta já é a minha resposta. Então, exatamente por isso. Então, em alguns momentos a gente tem que suportar determinadas críticas por causa da convicção. Então, eu sabia que precisamos de todo mundo, né? E um elenco ele precisa não só treinar, precisa jogar. E para cada jogo é uma história. Então, além de pensar todos são importantes, na necessidade individual de cada um, aquilo que cada jogo ia pedir, né? Então, a gente sempre muito convicto desse caminho, sabendo que ao longo do processo isso viria a dar resultado também. Mas, o Operário fez 13 pontos, me corrija se eu estiver errado, contra equipes que estão no G4. 2 vitórias contra o Sport, uma contra o Novo Horizontino, uma contra o Santos. São 12 pontos, né? Teve o empate do Novo Horizontino também. Isso, exatamente. E é mais um adversário agora do G4, né? Na próxima rodada, o Mirassol. São as 2 das 4 melhores defesas do campeonato. O que você está esperando desse Mirassol aí, que precisa... Um ponto para eles já é necessário, né, para confirmar de uma vez por todas, ou dependendo do resultado do Ceará, hoje pode confirmar o acesso deles. Para mim, eles, o Novo Horizontino, o Santos confirmou, Novo Horizontino e Mirassol já confirmaram, né, a questão matemática, mas 63 pontos se eu tivesse com 63 pontos, eu nem via nessa coletiva aqui, não dava moral para vocês não. Tava comemorando bastante já, porque matematicamente, claro que falta e tal, mas 63 já foi, né? Então, tem que dar parabéns, trabalhos de processos também, clubes do interior de São Paulo que investem demais, que tem, obviamente, o aporte ali da Federação Paulista, e que largam na frente, mas que tem trabalhos muito bem desenvolvidos, né? O Mirassol, CT maravilhoso, o Novo Horizontino que injeta muito dinheiro, então dá parabéns para esses clubes. A gente teve esse bom rendimento contra esses times de G4, contra os times grandes também aqui em casa, mas cada jogo é uma história, né? Então, concentrado em fazer um grande jogo. Eu sei que nosso time vai estar com aquela energia, e por isso a importância do ambiente, do torcedor nosso estar com essa mesma energia que foi o jogo passado contra o Sport, porque sabe que é um jogo muito difícil. Então, precisamos de apoio para que a gente possa render mais do que aquilo que a gente tem como limitação. A gente precisa dessa força para que a gente possa continuar sonhando. Então, um jogo que eles se defendem muito bem, sabem, tem predicados ofensivos também, mas é um jogo para que a vida deles está resolvida. A gente precisa ter um jogo de imposição e de superação para que a gente possa somar esses 3 pontos. Guanais, para encerrar a minha parte, como que você avalia a questão da tabela agora nessa reta final? O Operário jogou no sábado e ainda está tendo que secar o Ceará hoje, né? Terça-feira. A rodada passada também abriu a rodada. Você prefere, assim, jogar antes, daí joga a responsabilidade, ou acha que deveria, essas últimas rodadas, pelo menos quem está mais ali em cima, tá jogando tudo no mesmo horário? Eu acho. O jogo do Sport, por exemplo, eu não consegui nem assistir. Eu não consegui assistir. Ainda mais quando a Chapecoense empatou, aí que eu entrei em desespero total e não vou colocar ali em nenhum momento, porque já é uma força tremenda dos nossos jogos. Eu vou sofrer nos jogos dos outros.
Hoje eu não vou assistir também, não. Não vou assistir, não. Depois vocês me avisam quando foi lá. Mas nesse momento, o privilégio da gente estar podendo viver isso, sabe? E conseguir olhar para a gente fazer a nossa... Agora não adianta nada se a gente não fizer a nossa parte, mas eu acredito que deveria sim, 2, 3 rodadas deveria estar muito perto ali, né? Eu prefiro sempre tomar iniciativa, né? Então eu prefiro no meu jogo primeiro, prefiro bater o pênalti primeiro, então eu prefiro tomar iniciativa. Mas vale aí mais uma vez, é difícil encaixar o calendário, deve ser um desafio enorme ali para eles ali na CBF também. Não é crítica para ninguém, só é talvez um pedido para que 2 ou 3 rodadas para o fim a coisa está mais próxima, até para se planejar e etc. E para que haja talvez um pouco, eu não sei se é justiça a palavra, eu não sei se é, mas talvez igualdade, eu não sei. Mas vale a pena. O que cabe a nós é se preparar bem para fazer a nossa parte, já que nós não dependemos mais de nós. Mesmo tendo uma temporada maravilhosa e rica, a gente chega nesse momento não dependendo mais de nós. Então não adianta nada, então a gente tem que fazer a nossa parte primeiro, e aí torcer para que tudo dê certo, para que a gente possa, dia 24, ainda tá com esperança. Para finalizar, só de forma institucional, professor, energia positiva do torcedor, quanto é importante o próximo jogo? O torcedor é fundamental para nós, e eu peço mais uma vez, se não for em quantidade, mas que seja em bastante qualidade, um apoio incondicional para nós. É o último jogo do Operário em casa, então vamos trazer aquilo que vocês sabem fazer isso muito bem, a Trem Fantasma ali apoiando e regendo o estádio e empurrando o time para que a gente possa, independente daquilo que aconteça nos 90, 100 minutos, mas para que a gente possa estar energizado para conseguir essa vitória e, como eu falei, ir para a última rodada com esperança ainda desse acesso.